Bom dia, Fabiano. Bom dia. Vamos conversar com o Fabiano, gerente de marketing de identificação digital da Serasa, e vamos falar sobre um estudo realizado em outubro de 2019 sobre a segurança das informações que são trocadas via internet, seja no desktop ou seja no aplicativo. E aí a gente já vai começar com essa pergunta. Por que o mercado ainda se refere aos certificados sempre como SSL e não como TLS? Eu acho que é boa pergunta. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, pessoal do CryptoID. Um prazer receber vocês aqui na Casa Nova. A gente está de Casa Nova e bem contente em receber vocês aqui para esse primeiro bate-papo. Então, o mercado, eu acho que é um pouco mais culpa da gente mesmo, né? Que nós somos os revendedores de soluções tecnológicas de SSL, nós, autoridades certificadoras, né? Nós criamos esse mercado falando de certificados de servidores SSL para proteção de dados. Mas eles são certificados que têm seus níveis de segurança de criptografia, atuando de uma forma diferente do outro, mas eles também acabam atuando com a segurança muito parecida, oferecendo a melhor segurança para os sites, quem tem os certificados tanto de SSL como de TLS. Hoje, a Serasa acaba comercializando certificados de SSL, nas formas diferentes, com diferentes formas de validação. E aí tem um certificado mais simples até o certificado mais sofisticado. Você quer falar um pouquinho sobre essa diferença? Tem algumas diferenças, né? Hoje, a maioria dos certificados que nós acabamos vendendo são certificados com volume de proteção maior, ou seja, o Extended Validation, que deixa a barrinha lá verde, porque é um certificado que é muito mais visual para quem está comprando. Temos também as políticas, né? Na parte de alguns anos, o Google acabou exigindo, né, que os sites tivessem níveis de segurança maiores. Isso melhora mais ou menos 1% no ranqueamento, né? E para quem está fazendo investimentos em mídia, você sai na frente porque você tem um site mais seguro e aí o seu bid, na hora de fazer a compra de palavras-chave, melhora e aí o usuário, vendo uma barra verde, vendo que o cadeado está fechadinho, escrito seguro ou não seguro, né, caso não tenha, beneficia mais ao usuário comprar naquele e-commerce. E o certificado que deixa essa barra verde, que é o Extended Validation, tem um processo um pouco mais robusto de verificação, de confirmação que aquela empresa é dona daquele certificado, que ela foi autenticada, que ela foi fiscalizada, que o servidor que está hospedando aquela informação pertence àquela empresa, pertence àquele CNPJ, e aquele CNPJ tem um representante legal. Então a gente olha toda essa camada. Quando a gente fala de um servidor de validação de OV, né, que é muito vendido, a gente está validando a organização, né, dona daquele certificado. Muitas vezes ela não transaciona produtos e serviços, ela é uma empresa normal, tem lá uma parte, a única que ela quer mostrar é que ela é ela mesma, aquele site é dela, então basicamente ela faz uma validação organizacional. Ó, esse site pertence à organização 123, que é correspondente ao CNPJ tal. Isso não vai deixar a barra verde, mas ele vai dar as características de segurança necessárias para que o usuário fale, ó, esse site tem um processo de segurança e essa empresa ela é real. E a parte, o mais simples, né, o DV, né, que é a validação do domínio, onde você tem lá a parte daquele domínio. É muito usado para blog, a gente acaba vendendo muito para blog, a gente acaba vendendo para sites menores, né, que estão começando, a gente sabe que o advento da internet é muito veloz. E aí as pessoas acabam cobrando esses certificados de DV, que são os primeiros certificados, quando ele está começando uma fase mais de empreendedor, que ele não tem lá um e-commerce ainda mais robusto, que ele está ainda engateando um pouquinho. Então ele acaba colocando para ter essa validação. Então ele está só validando o domínio mesmo dele naquele momento. E essa pesquisa, esse estudo que vocês estão fazendo, eu acho que é o segundo ano, né? Que vocês estão fazendo, vocês tratam desses 3 certificados. Sim. Agora, eu vou aproveitar que você está falando sobre a relevância que o Google dá aos sites com os certificados SSL, e eu queria, antes da gente entrar na pesquisa, falar sobre uma coisa que é uma curiosidade até. A gente frequenta muitos eventos, né, que falam de e-commerce e direcionado para o e-commerce, e a gente não vê muito nesses eventos se tratar sobre a segurança, a necessidade da segurança de um site. Não é só dar segurança, mas também você transmitir essa segurança para o seu comprador, o seu usuário,
E também a gente não vê eles falando muito dessa relevância. Então a gente só vê falando sobre conteúdo, produção de conteúdo, mas até que ponto a produção de um excelente conteúdo pode ser prejudicada se não tiver o SSL? Perfeito. A pergunta é muito boa. Por quê? Hoje, nesses fóruns, né, eu acabo participando também. Tem muito fórum falando do carrinho de compra, falando da experiência do usuário, tudo experiência do usuário. Mas muitas vezes a experiência do usuário também está na parte tecnológica. A empresa na qual desenvolve o site, né, ela tem que se preocupar não só com a experiência do usuário, contexto, conteúdo, imagens, etc. e tal. Ela também tem que se preocupar na experiência do usuário de forma de entregar o melhor produto e serviço de uma forma tecnologicamente protegida para que ele possa guardar as informações daquele usuário e o usuário não seja prejudicado em nenhum momento. Mas ele tem que ser transparente nisso também, porque ao mesmo tempo que eu entrego uma tecnologia protegida para o usuário, meu carrinho de vendas para ele, automaticamente também eu estou me protegendo de algum problema de phishing, de ataque sensível, de ataque de hackers, que vai sensibilizar até minha própria marca. Então os fóruns, eles precisam trabalhar, os eventos, eles precisam trabalhar nesse sentido também de alertar os desenvolvedores e as empresas para que elas entendam que hoje é necessário ela também estar entregando uma tecnologia um pouco mais robusta para que o usuário tenha maior segurança no processo dele, seja de relacionamento com a empresa ou seja de uma transação financeira com a empresa. Então o usuário ele tem que ter essa percepção, ele tem que ter esse entendimento e cabe às empresas alertá-los com isso. Senão, o usuário acaba ficando de uma forma sensível e ele fica mais resistente a fazer compra ou então acessar daquele próprio site, tá? Inclusive, a gente está agora com uma lei nacional, né, que entra em vigor em agosto de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Então, nós acreditamos que os usuários vão ser muito alertados em relação à segurança dos seus dados, mais do que vinha sendo. Então, essa consciência do usuário vai fazer com que as empresas investam mais na segurança dos seus sites. Você acredita nisso? Eu acredito. A gente vem participando de vários fóruns, vários eventos. A gente tem levado bastante a Vanessa Butala, que é a nossa diretora do jurídico, vem participar de eventos. Esse ano ela fez muitos eventos, a Lia também, acabam participando de muitos eventos explicando sobre a Lei de Proteção de Dados. E como vão se trabalhar esses dados, como as empresas em diferentes camadas e setores precisam trabalhar esses dados. É muito importante porque muitas vezes cada setor ele tem uma percepção e um entendimento de como ele pode trabalhar esses dados. Então a gente vem sempre no objetivo de esclarecer essas informações. E para quem tem site hoje, vai precisar entender muito da Lei de Proteção de Dados, porque esse dado que o cliente está colocando lá, ele tem que autorizar para que você faça qualquer tipo de contato depois com ele. Então, a empresa ela também tem que proteger esse dado do cliente, porque quando eu entrego um dado para a empresa, eu estou entregando um dado pelo qual motivo? Pelo dado transacional, eu fiz uma compra naquela empresa, eu precisei preencher os formulários de cadastro e depois eu tive que fazer o processo de compra. Fazendo esse processo de compra, a empresa vai guardar esses dados, mas não significa que pelo fato de eu ter feito esse processo, eu estou permitindo que a empresa utilize meus dados para qualquer outro tipo de relacionamento. Eu posso muitas vezes até comprar um produto, um serviço, mas eu não quero muitas vezes ter relacionamento com a empresa. É uma compra one shot, estou comprando, mas eu não quero seguir numa cadeia evolutiva de marketing de relacionamento. Então a empresa ela vai ter que proteger, vai ter que segmentar e vai ter que ter um pouco de amadurecimento no entendimento da Lei de Proteção de Dados para como vou tratar as informações desses usuários e como vou me relacionar com esses usuários. E as informações que tenho desses usuários, estou guardando-as de acordo com as seguranças necessárias para que eu não tenha também nenhum problema de roubo de informação, ou então que eu tenha algum problema de vazamento de informação. Então, há necessidade das empresas também se protegerem, terem certificados para proteger essas informações transacionais e relacionais desses clientes diariamente. Tá? Então, essa sua pesquisa, a gente agora nós vamos falar agora da pesquisa, né? Vai ser excelente porque você tem um histórico de 2018, Sim. de 2019, e eu estou muito curiosa para fazer depois um levantamento de 2020 para ver até que ponto houve essa conscientização.
Então, vamos falar então um pouquinho dessa pesquisa? Vamos falar. O que você destaca mais na pesquisa realizada? O objetivo, quando a gente começou a fazer a pesquisa, né, já é o segundo ano que a gente faz a pesquisa, o objetivo principal era a gente tentar entender como que está o processo de evolução dos certificados de servidores SSL, né? Como a Serasa é uma empresa que comercializa os certificados de servidores SSL, a gente queria ter uma percepção de mercado se as empresas, sites, blogs estavam fazendo todo o procedimento de compra e instalação desses certificados para dar uma segurança maior para os usuários que fazem as compras ou então acesso aos seus portais. Então a gente fez a pesquisa no primeiro ano, a gente teve um número um pouco menor, né, de sites protegidos. E o que mudou de um ano para o outro foi principalmente com o avanço e a solicitação do Google, né? Falando assim, agora os sites que não estão protegidos não vão ficar bem ranqueados dentro da busca. E você pode ter o SEO que você quiser, pode ter o conteúdo que quiser, mas se você não tiver um site com certificado de SSL, você não vai ficar bem ranqueado. Você vai investir mais dinheiro no seu digital, mas isso não vai garantir que você fique bem ranqueado nos top 10, top 50, por aí vai. Então, de um ano para o outro, a gente percebeu que nós tivemos um crescimento de 42% de adoção. Ou seja, aumentou-se o número de sites que se preocuparam em ter certificados de SSL. Diferente da pesquisa do ano anterior, que você tinha um número menor. 59% antes tinham certificado de SSL, hoje a gente já passou dos 84%, né? São 84% já com certificado de SSL. Outro ponto que chamou bastante atenção e que a gente adicionou à pesquisa foi a gente olhar a parte de Software as a Service, né? A parte de SaaS e a parte de APIs. Que a gente colocou isso? Qual que era a importância? Hoje todo mundo desenvolve aplicações, né? Você precisa muito de um componente para desenvolver isso. E muitas vezes esse componente está em um local onde você pega esse componente na web. Você passa uma URL, baixa e faz o download dessa API nossa e faz a instalação. E a gente identificou mais de 700 desses browsers, desses navegadores, 700 mil, que não estavam trafegando com protocolo de segurança com criptografia SSL, ou seja, então as APIs estavam sensivelmente expostas a um ataque de hacker ou então até um outro desenvolvedor pegar essa API e fazer uma outra coisa com essa API. Então esse ponto chamou a atenção, além da parte do mobile, né? Mais de 200 milhões de telefones mobile hoje na mão dos brasileiros, é o melhor canal de comunicação, melhor do que o desktop, porque o desktop você fica na frente do desktop, muitas vezes para fazer o trabalho. O mobile você está frequentemente acessando. O Brasil é um dos países que mais conectado está. Então, por isso que as empresas estão desenvolvendo muita aplicação, porque ela consegue, naquele momento, se relacionar com o seu cliente. Manda push notification, manda alertas, manda promoções, etc. E daí, elas não estão atentas que a transação dentro do mobile também precisa ter um protocolo criptográfico que vai beneficiar uma segurança da parte do mobile até o servidor de dados do cliente. Então, a gente identificou que 21% não estavam seguros do volume de dados que nós olhamos. É muita coisa. Aí a gente foi olhando alguns dos principais aplicativos do que se diz respeito na Black November, que a pesquisa é muito mais para rodar na Black November, falar do cenário da Black November. Então, a gente identificou que alguns dos principais aplicativos incentivados por essas empresas a que façam o download desse aplicativo, eles não estavam seguros e eles estavam dentro desses 21%. Então é muito simples também do usuário acabar olhando. Ele faz o download do aplicativo e vai na parte de políticas de privacidade e dá uma olhada. Alguns já falam, esse aplicativo ele está trafegando informações com o protocolo de SSL igual ao site. Outros não estão colocando essas informações. Até de grandes empresas isso ocorre. Então, o usuário ele tem que ficar antenado nisso também, porque muitas vezes ele está na instituição na qual ele tem relacionamento, um e-commerce grande, tem relacionamento no desktop está protegido. Mas quando ele faz o download no aplicativo, ele não está protegido. Então, ele tem que ficar atento também nesses pequenos detalhes para que ele não possa ter nenhum problema futuro aí com os dados dele. Gostaria de agradecer a visita do portal CryptoID aqui na sede nova da Serasa Experian para esse bate-papo, falando um pouquinho do mercado de certificação digital SSL, né? Estamos aí num momento importante, finalzinho da Black November. Você que está aí e ainda não comprou o seu produto, o seu serviço ainda, fique atento, veja as dicas que a gente
tem nessa entrevista, nesse conteúdo especial que a gente desenvolveu para vocês. Acesse o portal criptoadi.com.br, veja as informações dessa pesquisa lá no site, dá uma curtida, compartilha e até a próxima, e a Serasa oferecendo mais serviços para vocês aí ficarem mais protegidos nesse momento de Black November. Obrigado, até a próxima.